Oi, Padre. Só fazendo um parênteses aí que você está falando, se a gente fizer uma comparação com o filho, né, e uma das cartas dele, depois, quase antes de morrer, ele reconhece, o filho foi ilustrado, o filho estudou, Preparado, o filho né? foi preparado, né? Foi preparado. E gostava, né? Eu acho que também tem a Gostava. questão, herda da mãe Exato. essa situação, enquanto que o pai, como você falou, ele é um aventureiro. Eu só acrescento aí na sua fala a figura do próprio José Bonifácio, né? Sim. José Bonifácio, que vai o acompanhar nessa aventura, meio que é o porto seguro dele para que a coisa fluísse, né? Mas vivem um pouco em rivalidade também, né? Você vai falar daqui a pouco disso, né? Eles não têm uma afinidade de pensamento, não. E o Dom Pedro não é aquele cara que ouve e aceita. Ele parte para o debate, né? Ele tem a posição dele, ele vai lá e ele fala, ele defende o que ele acredita. Eu acho que também por isso eles se estranhavam, né? Em alguns momentos. Bom, diferente do Dom Pedro, a gente tem a princesa Leopoldina, né? Uma menina que vai virar mulher, que vai se casar com Dom Pedro. E eu queria aqui que vocês entendessem que, nesse momento, esses casamentos são arranjados, não existe amor. Pode até surgir depois algum sentimento, né? Mas não tem amor, né? Não tem aquela coisa de se conhecer, namorar, né? Se apaixonar, decidir casar, né? E mesmo apaixonado, o casamento já é difícil pra caramba, né? Vamos combinar que não é uma coisa fácil, né? Então, imaginem, se já é difícil a gente gostando, imaginem sem sentimento, sem nem conhecer a pessoa. Eles se casaram por procuração, né? Então, assim, devia ser, eu acho que mais ainda para a mulher, né? Porque ele vai ter as aventuras dele, né? Vai se apaixonar. Ela não. Ela vai ser casada com ele e, imagina, a mulher naquela época. Se hoje a mulher já é linchada, quase, né, botada na cruz, imagina naquela época, né? Então, assim, para ela o peso é muito maior, né? A gente tem uma mulher que é uma estrategista, que foi preparada e educada até mais do que Dom Pedro, que tem um papel político importantíssimo no nosso processo de independência. É uma das pessoas que arquiteta a nossa independência, junto com José Bonifácio, né? E esse papel dela está apagado, não aparece. Por isso que eu deixei para falar, né, sobre ela por último. Eu acho que é importantíssimo a gente repetir isso. A Leopoldina é uma das principais arquitetas do nosso processo de independência, né? Ela nasceu no dia 22 de janeiro de 1797, lá em Viena, na Áustria. O nome dela, curtinho, totalmente diferente do Dom Pedro, né? Leopoldina Carolina Josefa. Isso, inclusive, causou uma certa confusão aqui. Quando ela chegou no Brasil, inicialmente chamavam ela de Dona Carolina. Depois é que perceberam que o primeiro nome dela era Leopoldina. Acho que eles inverteram, né, a ordem do nome dela. Mas, enfim, Dona Leopoldina, né? Quando ela nasceu, ela já nasceu lá na Áustria, num momento muito crítico do Império Austríaco, que, aliás, para todos os impérios absolutistas da Europa, né? Porque ela nasceu em plena Revolução Francesa, né? Ela nasceu em 1797, já bem no finalzinho da Revolução, e com Napoleão já começando a se destacar, né? Como o general do exército francês, enfim. A Leopoldina foi educada para ser uma princesa, mas ela foi educada também para ser uma mulher das letras. Ela foi educada para ser uma mulher inteligente. Isso é muito interessante a gente pensar. Ela estudou leitura, escrita, alemão, francês, dança, desenho, pintura, história, geografia, música, matemática, literatura, latim, física, canto e trabalhos manuais. E ela era apaixonada por ciências, em especial pela mineralogia. Ela era apaixonada, né? E ela traz isso quando ela vem para o Brasil, né? Ela traz essa paixão dela e isso vai sendo apagado. Aqui ela não vai poder fazer, por exemplo, o que ela fazia na Áustria. Ela vai tendo o seu dia a dia aqui no Brasil tolhido por diversas questões, né? Como eu falei no início, é um casamento que, na verdade, é um acordo diplomático, o que era muito comum, né? Tanto entre Portugal e, no caso, Portugal e Áustria, e depois Brasil e Áustria, né? Ela chega aqui no Brasil e é recebida, né, com pompas e circunstâncias na cidade do Rio de Janeiro, no dia 6 de novembro de 1817, né? Ela estava belíssima, usava um vestido de gala em seda branca, com bordados de prata e ouro,
No pescoço, ela já usava um colar de brilhantes com o rosto do marido. E ela só vai conhecer ele quando ela chega, né? Ela só vai conhecê-lo quando ela chega.